Então vamos lá, amados. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino do céu diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixar entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorai as casas das viúvas, e, para os justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Quando eu comecei a ler esse texto ontem, no meu trabalho lá, depois do expediente para um grupo de pessoas lá, inclusive tem um rapaz que trabalha lá que é segurança adventista, ele começou a falar assim, e eu comecei a ler do jeito orgânico, né? Ai de vós, escribas e fariseus, que não deixa, que fica na porta, que fica inventando história, e que não deixa entrar, e que cria normas. Ele fala assim, não, minha igreja não é assim, a minha igreja não é assim. Eu falei, não, amém, amado, calma. Mas isso não é para o sacerdote, isso não é. Calma, amado, vamos ler o texto. Calma, porque ele estava preocupado com o dízimo, porque ele falou que ele é dizimista fiel. Eu falei, amém. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer prosélito, e uma vez feito, e tornais filho do interno 2 vezes mais do que vós. Aqui, ele fala assim, que vocês andam rodeando a terra toda para levar o que vocês pensam, da forma como vocês fazem, e, na verdade, vocês estão fazendo filhos de demônios. Vocês estão fazendo demônios, fazendo filhos do inferno. Na verdade, porque esses prosélitos, que é a palavra aqui que ele usa aqui, né, para a festa, o explicar, o falar. Ai de vós, no 16, ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo ouro. Amados, quantas vezes no sistema vocês falaram assim, se você deu um voto para Deus, tarde de cumpri-lo. Aí se coloca um cenário, uma hipnose, que fala para você, hoje Deus tem uma promessa para a tua vida, hoje Deus quer falar com você, hoje faça aqui o voto do Senhor, faça o voto santo do Senhor. Aí você vai lá e jura pelo ouro, não pelo altar, que aquilo nem é altar. Né? E interessante que a palavra vai falando aqui, ai de vós, ai, o ai é muito pesado. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta do altar ou que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo o que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por meio do que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo. Aqui que o bicho pegou com eles. Aqui que o bicho pegou. Amados, a palavra é muito clara aqui. Vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus, que dai o dízimo do quê? Hortelã. Que dai do endro e do cominho. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazeis isso, mas não omitir aquelas. Amado, em lugar nenhum da palavra de Deus diz que dízimo é dinheiro. Nenhum lugar. Aqui ele foi muito claro, aqui, muito... Jesus falou assim, ó, eles já davam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã e de tudo que era para dar. E a discussão que eu tive lá ontem é que falava de que dízimo é dinheiro. Daí eu comecei a explicar para ele que dízimo não é dinheiro. Que o que Deus põe na sua mão é para ser colocado para fazer a obra de Deus, mas você para fazer a obra de Deus, porque você é igreja, porque nós somos igreja. Daí eu peguei, fui lá, ele li Apocalipse, ele li Deuteronômio 14, inteirinho, que fala assim, quando você, porém, estiver muito longe e não conseguir levar, aí você transforma em dinheiro. Agora eu faço a pergunta para vocês. Hoje é impossível levar mantimento para o templo? Quem daqui tem carro? Hein? Todo mundo tem carro.
Então, para levar mantimento no templo, não precisa. Não tem sacrifício, tem? Se não tiver carro, caso não tenha carro. Ai, que o rapaz não tem carro. Se ele chegar no templo e falar, meu, tem 2 cestas básicas em casa. É difícil para alguém do templo ir lá buscar a cesta básica? Não, não é difícil. Então, transformar dízimo em dinheiro não justifica. Em hipótese alguma, justifica. Então, eu vejo assim, quando as pessoas estão no sistema religioso, na verdade, elas estão, parece que, vivendo uma hipnose. E eu não sei quem que é mais vil. Se é o líder na frente, que pede bênção à troca de espécie, pecúnia, dinheiro, ou se é aquele que está lá embaixo, que também está indo lá, fazer uma troca para tentar alguma coisa em pecúnia, dinheiro. Então, essa questão de dízimo, tudo, na verdade, me entristece. Temos coisas maiores para a gente tratar, que é salvação, amor, caridade, comunhão, isso aqui, comunhão. Todo mundo se reunindo, né, Valdemir? Entendeu? Agora, o que me assusta nesse texto de Mateus 23 é o ai de vós. Quando eu subia no altar, eu ensinava as pessoas que tinham que dar o dízimo. Na verdade, eu ensinava a eles que procurava os versículos bíblicos, a qual nós acabamos de ler aqui agora, que, na verdade, o próprio Jesus está censurando os escribas e fariseus, e, na verdade, eu ensinava uma palavra torcida, como que eles tinham que dar o dízimo, em Mateus 23, 23. E está bem claro que aqui na palavra diz que ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Da lei. Eu com a minha boca, eu falava a verdade, ensinava a verdade com a minha boca, e enganando. Quer dizer, eu mesmo não entendia a verdade que eu mesmo estava pronunciando. E era o que eu ensinava, né? Agora, quando essa visão veio até a mim, aí eu comecei a perceber, né, o quão errado está as pessoas que estão dentro do sistema desse grupo religioso, né? Porque eles ensinam as pessoas a dar o dízimo, e é um dos erros gravíssimo da palavra, é um deles muito grave, aonde eles ensinam a dar o dízimo, coisas que está trazendo, coisas da velha aliança, trazendo coisas do Velho Testamento para a graça, não é verdade? Estão colocando as pessoas em maldição, porque a Bíblia diz que, lá em Gálatas, que todos aqueles que vivem na graça e querem trazer coisas da lei para a graça estão debaixo de maldição, a própria Bíblia declara isso. E muitas vezes os nossos olhos estão fechados para essas coisas. Não é verdade? Agora, quando nós saímos do sistema religioso, quando nós nos limpamos de tudo isso, é que nós começamos a entender o evangelho puro, genuíno, da graça e de graça, aonde não precisamos de oferta, aonde não precisamos de dízimo, aonde não precisamos de hierarquia, de clero eclesiástico, não precisamos de nada disso, porque nós temos o único pastor, que é aquele que mandou nós sair de lá, de dentro, e viver o evangelho puro e simples. É isso que muitas vezes eu ensinava erradamente. E hoje eu tenho a oportunidade, né, de estar aqui com os meus irmãos, com a mesma comunhão, com a mesma fé, onde lá em Efésios diz, um só Deus, um só batismo e um só pensamento. É isso que somos hoje, todos irmãos. Aqui onde o irmão leu, né? Que ele censurou os escribas e fariseus a respeito disso, que muitos queriam ser alguma coisa, os sacerdotes queriam ser alguma coisa, e ele pegou pesado aqui no versículo 6, né, que ele diz, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, a serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, vós porém não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Isso é muito lindo. Tem um ponto também aí muito importante, Maurício, que é o seguinte. A graça ainda não havia sido estabelecida naquele momento, né? Porque Jesus era judeu, falando com judeu. Ali era judeu com judeu.
Porque em Hebreus fala que não se institui um testamento sem que o testador tenha morrido. Então, para que o testamento tenha validade, é necessário que o testador faleça, tenha falecido. Cristo ali, ele estava caminhando ali, ele estava vivo. Ele ainda não tinha ido para a cruz. Então, já desmonta tudo, desmonta todo esse sistema que tem por aí, já é completamente desbancado, porque era Cristo judeu falando com os fariseus que também eram judeus. Então, ali era a época da lei. Então, contudo, apesar do dízimo não ser o dinheiro, ser mantimento, mas ali era judeu com judeu. Só que na graça, aonde que fala do dízimo na graça? Não tem nenhum lugar, nenhum discípulo não falou, ninguém falou de dízimo na graça, né? Ali era a lei, né? Só para enfatizar, ali era período da lei. Amém? Em Apocalipse 22, 18, na parte B. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e as coisas que estão escritas nesse livro. Uma das coisas que mais assim eu fiquei pensando, analisando, que como que pode um líder religioso receber de um fiel o dízimo em forma de dinheiro, sendo que o dízimo sempre foi alimento. Como é que eu fico imaginando, nesse caso existe uma adulteração da palavra de Deus. Isso são milhões de pessoas que estão fazendo isso, são milhões de líderes que estão adulterando a palavra de Deus. Traz seu dízimo, que você vai ser abençoado e tal. Mas só que, na realidade, o dízimo, todos aqui sabem, né, que a gente saiu do sistema, que nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Então, na verdade, eles estão adulterando a palavra de Deus e vai ter algumas coisas que você está tirando, você está mudando, você está adulterando a palavra de Deus. É um negócio muito grave. Eu tive uma vez uma discussão com um ateu aqui em São Paulo, e ele falou bastante, eu ouvi bastante, eu aprendi a ser bom de ouvido. Embora eu fale muito, eu gosto de ser bom de ouvido. Eu entendi o seguinte, amado, que a palavra ela está estabelecida. Alguém pode escrever isso de outra maneira, mudar os capítulos, mudar os versículos, mudar a conotação, mudar as vírgulas, sabe? Como o ladrão na cruz, né? Eu te digo hoje, essa frase, essa é ótima, né? Eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Aí a turma mudou, né? Eu te digo que hoje estará comigo no paraíso. Olha a diferença. Jesus dizendo, te digo hoje. Aí outra fala assim, eu te digo que hoje estará comigo no paraíso. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra, é apenas a forma de expressão. E muitas pessoas têm mudado essa palavra. Só que tem um detalhe, amados. A palavra está estabelecida, a palavra é a cruz, a palavra é o Cristo. Amém? Pronto. O que ele veio, fez o homem pecou, ele veio como Deus como homem, resgatou o homem do pecado e voltou para o céu, para o lugar dele. E nós estamos aqui embaixo e vamos receber a salvação pela graça dele. Então, isto é a palavra. Se mudar o capítulo, mudar o versículo, mudar alguma coisa, não vai fazer nada. Mas como que a pessoa pode acrescentar alguma coisa nesse livro? Acrescentando heresias, acrescentando loucuras. Tipo essa que o irmão falou aqui. Vamos transformar dízimo em dinheiro, vai virar dogma, que é uma verdade estabelecida, mas ninguém sabe por que ela está ali. Por que dízimo é dinheiro? Porque dízimo é dinheiro. Vamos discutir? Não, porque é dinheiro e acabou o ponto. Eu lembro no catolicismo, vamos batizar a criança? Por que batiza a criança? Porque tem que batizar a criança. E daí? Não, mas minha mãe batizava, minha avó batizava, já imaginou o seu filho não ser batizado? Vai ter que fazer primeira comunhão. E esse tudo vem vindo. Então, isso é exatamente esse versículo, irmão. Aqui, ó. Acrescentando e tirando, acrescentando e tirando. A palavra está completa. Acabamos de ler algo muito forte aqui em Mateus 23, a respeito desses ais. Mas para nós, que já saímos dessa Babilônia, amém, desse sistema sistematizado, dessas organizações,
Eu sei que isso aqui depois vai ser posto em vídeo no YouTube, são palavras fortes para algumas pessoas ouvirem, mas precisamos falar a verdade. Necessário. E a verdade está na nossa mão, e a verdade está revelada, e nós não estamos aqui para debater, brigar com ninguém, enfiar a Bíblia e versículos boca abaixo de ninguém. Então, quem conseguiu ver isso, né, quem chegou aonde nós chegamos num momento, num ponto, que nós vimos a realidade do corpo, a realidade da igreja. Então, quem somos nós hoje? Aqueles que são membros do corpo de Cristo e que viram a realidade e estão buscando viver a vida da igreja. Não é isso? Agora, existem os pontos da edificação da vida da igreja, que é onde nós estamos. Não é? Por exemplo, a gente encontra com os irmãos que ainda não têm essa realidade, igual o Maurício acabou de expressar aí, e você tenta falar, tenta mostrar, ele não aceita. Ah, porque eu sou dizimista fiel, porque é a minha igreja, porque isso, porque aquilo e tal. Mas não chegamos a lugar nenhum, certo? Porque ele sempre vai bater firme naquele ponto de vista que ele tem, naquilo que ensinaram ele a fazer, e no final não vamos chegar a lugar nenhum, ok? Mas, então, para nós que saímos de lá, graças a Deus, para nós que o Senhor nos tirou de lá e nos deu a realidade da vida da igreja, resta agora o que, irmãos? A edificação. A comunhão entre nós e a edificação. E eu me lembrei aqui de uma passagem, uma delas, né, que são muitas, lá em Filipenses, que Paulo falou isso para os irmãos, para a igreja, Filipenses capítulo 4. Agora, nós vamos falar aqui de uma realidade que pertence a nós, como membros do corpo. Não estou dizendo que os irmãos que se reúnem em denominação não são membros do corpo, não é isso. Eles são também, nossos irmãos em Cristo, são salvos, são membros do corpo. Mas aqui a base para aqueles que já estão na prática da realidade. Filipenses capítulo 4, Paulo falou aos irmãos, a igreja naquela cidade de Filipos, dessa forma: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim, firmes no Senhor, amados. E aqui ele rogo a Evódia, rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Então eu creio que aqui está o que pertence a nós. Para praticar de tal forma, viver de tal forma a palavra do Senhor, que essa edificação vaze, ou seja, que ela saia de nós e alcance outros irmãos. Então, onde eu tenho ido, com quem eu tenho encontrado, com quem eu tenho falado, seja reuniões ou pessoas individualmente, eu tenho procurado mais o aspecto lado da edificação, do encorajamento. Porque esses pontos polêmicos, nós sabemos, irmãos, o sistema, ele é sistematizado mesmo. Ele é controlado mesmo. E existe uma má intenção ali por detrás, em controlar, em monopolizar os irmãos. Infelizmente, nem todos os irmãos ali leem a Bíblia. Eles vão para o culto. Eu estou falando de uma coisa que eu vivi, e creio que alguns aqui viveram também. Vai lá, ouve, canta, ou louva, ou faz oração, ou etc. e tal, e depois vai para casa. Pronto, a minha consciência já está tranquila. Não é? Mas o importante quando nós voltamos para casa, é quanto nós buscamos do Senhor,
É quando nós temos comunhão com o Senhor, lemos a Bíblia, e realmente desejamos praticar e viver essa palavra. Porque é aqui que está a nossa realidade. Senão sempre vai ser o quê? Discussão, ponto polêmico, e nós não vamos sair disso, nós vamos ficar patinando. Então é assim, achou um irmão que quer falar sobre isso? Amém, vamos falar. Eu louvo ao Senhor por esse encargo, por essa visão, esse até ministério, vou chamar assim, que o Maurício tem, é muito ousado. Sair, falar dessa forma e bater de frente e mostrar a realidade. Mas poucos conseguem ver. Lógico, né, irmão? A palavra do Senhor não volta vazia. Então é importante sim falar, mostrar a realidade. Mas enquanto aquele irmão não viu essa realidade, não se desprendeu daquele sistema, daquela denominação, ou daquela doutrina, ou seja lá do que for, que ele vê da maneira dele, pelo menos levemos a edificação para ele. Levemos a palavra em forma de edificação. Vou dar um exemplo para os irmãos. Sempre que eu encontro um irmão e ele fala assim, tá bom, mas de que igreja que o irmão é? A primeira pergunta. Certo? Irmãos, eu acho que a coisa iria melhor hoje se todas as denominações não tivessem essa palavra igreja na sua placa. Pode ter placa, deixa ter placa, quer ter placa? Pode ser. Para cada um identificar o seu ministério, sua doutrina, conforme eles pensam, o que não é uma realidade também. Mas tira essa palavra igreja. Quando eu vou dar uma referência para você, irmão, eu moro perto da Universal. Ou eu moro perto da Presbiteriana. Eu não moro perto da igreja presbiteriana, da igreja, porque lá não é igreja. Os irmãos que se reúnem lá, os amados santos, são igreja, são templo. Mas aquilo lá não é igreja, aquilo é o templo, né? Aquilo lá é a parede, aquilo lá. Quando os irmãos estão lá, foram para a igreja, foram, e quando termina lá a reunião, eles vão para casa, Deus fica lá? Né? Então é apenas o local de reuniões da igreja.